Muito bem, voltando aqui ao assunto direito das obrigações, nosso segundo vídeo da aula do dia 19/3/2020, vamos falar mais algumas classificações importantes para que você entenda bem o assunto obrigações. Lembrando e chamando a atenção sempre para você, uma classificação necessariamente não elimina a outra. Nós vamos explicar isso agora com um pouco mais de detalhes e um pouco mais de exemplo. Bom, três principais classificações: obrigação de dar, fazer e não fazer. Nós temos também as obrigações chamadas de obrigações líquidas e obrigações ilíquidas. Qual é a diferença de uma e de outra? Não é que elas são molhadas, não, por favor, não vai entender isso. Obrigações líquidas é aquelas que têm o valor, normalmente obrigações em dinheiro, tá? Que tem um valor já determinado desde o seu nascimento. Pagarei a João a quantia de R$35.000, ou seja, a obrigação é líquida, ela já está liquidada, ela não precisa de nada, ou seja, ela é uma obrigação que já existe o seu valor certo, o seu valor fixo, o seu valor regular. Essa é uma obrigação líquida. Vamos pegar agora o exemplo da obrigação ilíquida. Obrigação ilíquida é aquela que eu tenho uma prestação determinada, mas eu não sei exatamente qual é o valor da prestação. Por exemplo, às vezes numa sentença judicial, o juiz condena uma parte a pagar em favor da outra lucros cessantes. Uma pessoa entrou com uma ação indenizatória, cobrando lá algum ato ilícito que alguém praticou contra ela, e aí o juiz, na sentença, declara lá: condena o réu ao pagamento da indenização moral no valor de R$10.000, indenização material no valor de R$20.000, mais lucros cessantes. Muito bem. Quando se fala em lucros cessantes, você está falando nada mais, nada menos do que valores que alguém deixou de auferir por conta de outra pessoa que praticou um ato ilícito. Imagina um taxista andando pela rua com o seu carro. Então o taxista é um profissional autônomo, e aí alguém vem e colide no carro do taxista e esse carro fica fora de circulação por 90 dias. E aí o taxista, então, para ver o seu direito garantido, ele entra com a ação contra aquela pessoa que colidiu contra o seu carro, e lá ele pede o valor do conserto do carro, pede o valor de dano moral, se houve uma ofensa moral, e mais o lucro cessante. O que seria o lucro cessante? É o valor que ele deixou de auferir como profissional nos 90 dias em que o carro ficou parado. Como que se apura isso? Isso tem que ser feito, então, uma liquidação. Então, nós falamos que essa obrigação de dar, que o réu terá que fazer em favor do taxista, ela primeiro precisará ser o quê? Liquidada. Em que parte? Na parte que se fala dos lucros cessantes. Então, ele vai ter que apurar quanto que o taxista ganhava mensalmente, nos finais de semana. Vai ter que ser feito todo um trabalho de contabilidade, de economia, para verificar qual é o valor aproximado, quanto que ele teria lucrado naqueles 3 meses se o carro dele não estivesse parado. Talvez não se chegue ao valor exato, mas pode-se chegar ao valor aproximado. Então, essa é a questão dos lucros cessantes. São valores, por exemplo, que eu não tenho de momento, mas que eu posso apurar. Nesse quesito, a obrigação é chamada de obrigação ilíquida, ou seja, eu não tenho um valor ainda claro, definido, estabelecido no momento da sua determinação. Ok? Então, obrigação líquida tem o valor certo. Obrigação ilíquida, vou ter que apurar esse valor. Muito bem. Obrigações simples e compostas. Obrigações simples são obrigações que possuem apenas um objeto. Entregarei a João um caderno de 100 folhas. Ou seja, obrigação de dar, coisa certa, definida pelo gênero, pelo tamanho, pela quantidade e pela espécie. Entregarei um caderno, espiral de 100 folhas. É uma obrigação que tem um único objeto. Agora, eu posso ter uma obrigação composta. A obrigação composta, ela se divide em duas outras obrigações. Eu posso ter uma obrigação composta cumulativa e uma obrigação composta alternativa. Então vamos lá.
Obrigação composta acumulativa é aquela que tem mais de um objeto e eu tenho a partícula e somando esses dois objetos. Entregarei a Maria um carro e uma motocicleta, ou seja, dois objetos. Eu tenho o carro e a moto que eu vou entregar a Maria. Obrigação composta. Essa é uma obrigação composta de que natureza? Alternativa ou da outra natureza que eu falei, que é a... deixa eu só lembrar aqui, por favor. Cumulativa. Cumulativa, muito bem. Essa cumulativa, ela é muito clara, o E está ali no meio, o carro e a moto. Uma obrigação alternativa será composta? Também poderá ser composta. Por exemplo, entregarei a Maria um carro ou uma moto. Veja que eu tenho dois objetos, mas eu vou escolher entre um e outro. Ok? Então, obrigações compostas se dividem nessas duas subcategorias. Não se confunde a obrigação alternativa, eu já vou falar aqui, com a obrigação facultativa. Vou explicar por quê. A obrigação alternativa, ela alterna um objeto entre outro. Então, o carro ou a moto. Olha a partícula ou aí, dividindo o dever do, no caso aí do devedor, de entregar o objeto. A obrigação facultativa, eu tenho apenas um objeto, porém, é facultado ao devedor, previamente combinado isso, satisfazer a obrigação com outro objeto. Parece muito igual ou semelhante à alternativa. Só que qual é a diferença? Aqui, vamos imaginar o seguinte: entregarei a Maria uma moto, facultando-me substituir a moto por um carro. Veja que o objeto da obrigação é apenas a moto, facultando ao devedor entregar o carro. Então, qual que é a diferença entre a alternativa? A alternativa, ele entrega ou o carro ou a moto. Tudo bem, ele também está de uma certa forma escolhendo. Aqui ele não está escolhendo, o objeto é a moto. Cabe ao devedor, se quiser, ele pode entregar o carro no lugar da moto. Mas imagine que a moto pereceu, se perdeu, sem culpa do devedor. A obrigação está resolvida entre as partes. O devedor não estará obrigado a entregar o carro. Então imagina que ele tinha lá que entregar o carro à moto e justamente naquele dia que ele entregou o carro à moto teve um terremoto ou uma chuva, um ciclone, um maremoto, qualquer coisa, e a moto foi embora. Se perdeu por uma força maior lá da natureza. Muito bem, neste caso, o devedor não será obrigado a entregar o carro. Se a obrigação fosse alternativa e ele tivesse que entregar a moto ou o carro, uma vez perdida a possibilidade de entregar a moto, ele teria que entregar o carro. Então, a diferença entre facultativa e alternativa é a possibilidade de substituição da obrigação. E a substituição aqui também pode ser por prestações diferentes. Por exemplo, entregarei a Maria o carro, facultando ao devedor o pagamento do valor de 30 mil reais. Então, ele também pode substituir, nesse caso, a entrega do carro pelo valor de 30 mil reais. Ok? Então, preste atenção, cuidado com essas obrigações, pois essas obrigações, elas podem confundir aí. Recomendo que os senhores leiam Paulo Stouzer Gardeliano, Rodolfo Conclona Filho e também o Flávio Tartucci, ele traz aí exemplos bem interessantes dessas obrigações. Muito bem. Seguindo aqui, nós temos as obrigações divisíveis e indivisíveis. Obrigações divisíveis, como o próprio nome já diz, é aquelas que são fracionadas em
Então você paga todo mês lá para o seu síndico do prédio a taxa de condomínio. O condomínio é uma obrigação divisível. Todo mês eu pago um pouco. O seu aluguel é uma obrigação divisível. A prestação de um carro é uma obrigação divisível. Ok? Fácil, fácil, fácil. Uma obrigação indivisível é aquela que eu não tenho como fracionar o objeto. Infelizmente eu não posso fracionar. Por exemplo, eu vou entregar um carro à pessoa. Não posso dividir o carro em 5, 6 partes. Vamos lá, a porta que entrega a porta hoje, amanhã você entrega o pneu de trás, depois você entrega só o escapamento. Quer dizer, eu não posso fracionar a entrega de um carro. Então, seria uma obrigação cujo pagamento é indivisível. E aqui tem que se chamar a atenção para um detalhe. Dentro do direito contratual, as obrigações indivisíveis ou divisíveis necessariamente não estão ligadas só ao tipo de objeto. Então, por exemplo, eu falei da prestação do carro, falei da prestação do condomínio, você obviamente consegue mensurar isso com muita facilidade. Então, eu pago lá 12 prestações de aluguel por mês. Então, isso é uma obrigação divisível em 12 vezes. Alguns objetos podem até ser de condição divisível, porém, por convenção das partes, por acerto entre as partes, eu determino que mesmo o objeto, o material, sendo divisível, aquela negociação, aquele negócio jurídico celebrado, ele terá uma obrigação indivisível. Por exemplo, eu empresto para você 100 mil reais e digo para você que você só poderá me pagar 100 mil reais de uma única vez. Eu não vou receber 10 parcelas de 10 mil, 15 parcelas ou 20 parcelas até de um valor maior. Eu não estou obrigado a receber isso. Inclusive isso está lá no artigo 315 do Código Civil, que o credor não é obrigado a receber valor ainda que seja maior, salvo aquele que ele ajustou com o devedor. Então, as obrigações que ainda que tenham um objeto divisível, elas podem sofrer por convenção. O que é convenção? Por acordo, acerto, vontade das partes, a condição de não divisível. Ok? Então é importante ter também essa classificação em mente de vocês. Obrigações solidárias. As obrigações solidárias são aquelas obrigações que trazem solidariedade. A solidariedade, ela é uma condição que decorre da lei ou da vontade das partes. Então eu vou explicar o que é uma coisa solidária, uma obrigação solidária. Imagina o seguinte: sou eu e mais 2 irmãos, ok? Nós recebemos uma herança dos nossos pais. Essa herança dos nossos pais, ela vai ser dividida em 3 irmãos. Eu, o João e o José. No momento que nós recebemos essa herança dos nossos pais, essa herança, ela responde por todas as obrigações que os nossos pais teriam em relação aos seus bens. Então imagina que o meu pai e minha mãe deixaram um imóvel para nós, eu e meus 2 irmãos, mas eles tinham dívidas, que eram dívidas civis que podiam ser cobradas e podiam ser objeto de penhora aí o imóvel que eles deixaram. Veja que a solidariedade aqui, ela poderá ser exercida. Eu e os meus 2 irmãos somos solidários com relação àquelas obrigações. Então, se o credor do meu pai vier cobrar de mim a prestação, eu poderei ser cobrado do valor total. Obviamente, o que vai solver a obrigação não é o meu patrimônio, é o patrimônio que o meu pai deixou. Ok? Se cobrar de um dos meus irmãos, ele é obrigado a solver toda a obrigação. E depois ele se subroga no direito de credor e poderá cobrar de mim e do meu outro irmão. Ou seja, aqui há uma solidariedade passiva. Um outro exemplo que eu faço a você. Emprestei 30 mil reais para o Pedro, para o Antônio e para o Marcos. Esses 30 mil reais eu vou poder cobrar só do Pedro, só do Antônio ou só do Marcos. Ou seja, se o contrato estabelecer que a obrigação é solidária, um só devedor responde por toda a obrigação.
Aí vem aquela pergunta, mas professor, e se só o Pedro pagar os 30 mil reais? E os outros ficam numa boa, tranquilo, não acontece nada? Sim, a partir do momento que o Pedro paga os 30 mil reais, que deveriam ser pagos pelos 3 devedores, ele se subroga, ou seja, ele ganha o direito, ele substitui o credor original, que era eu, e ele passa a poder cobrar a parte dos outros 2 irmãos que ele pagou sozinho. Ok? Então, isso é uma obrigação solidária passiva. Por que passiva? Porque os devedores da obrigação que são solidários quanto ao pagamento do seu objeto. A solidariedade pode ser também ativa. Ok? Imagina o seguinte, vou pegar um outro exemplo. O Paulo, o José e o Bruno possuem uma conta conjunta e lá naquela conta conjunta eles têm 60 mil reais. E aí eles emprestam esse valor para mim. Eu sei que no contrato existe uma solidariedade, está estabelecido lá. São credores solidários o Paulo, o José e o Bruno. Se o Paulo vier cobrar de mim e cobrar os 60 mil reais, eu sou obrigado a pagar para ele? Sim. Mas vocês vão perguntar, mas ele não tem direito só a 20? Não importa. Ele é credor solidário. Ele vai ter que repassar para os outros 2 depois a parte deles. Ah, professor, mas e se eles não passar? Se ele não passar para os outros 2 credores? É um problema dele. Eu vou pegar um recibo que ele vai me passar, a quitação, e lá, se os outros 2 credores vierem me cobrar, eu falo, peraí, eu devia 60 mil para vocês 3. Um de vocês ia me cobrar, eu paguei. E consta no instrumento particular que a nossa obrigação era solidária quanto aos credores. Portanto, a obrigação estará extinta. Ok? Então, mais uma classificação importante aí a vocês. Obviamente que tudo isso que eu estou falando, senhores, está no Código Civil. Vocês vão ler artigo por artigo, tem lá mais nuances, mais informações, e aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma classificação confunde a outra. Quando eu falei que as classificações não excluem umas às outras, eu falei que estava certo. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de uma obrigação divisível. Uma obrigação divisível, aonde eu tenho lá que pagar o meu aluguel mensal. Então, se eu fosse classificar o pagamento do meu aluguel mensal, eu classificaria como ele sendo uma obrigação de dar coisa certa, ou seja, uma obrigação positiva de dar coisa certa. Qual é a coisa certa? O pagamento do aluguel, não é isso? No valor estabelecido, qual é o valor? O valor de R$1.000, por exemplo. Então, meu aluguel, todo mês eu pago R$1.000. É uma obrigação divisível, porque eu tenho que pagar durante um ano a quantia de R$12.000, então todo mês eu estou dividindo, né? Todo mês eu pago 1.000, ou seja, eu tenho uma obrigação de dar, uma obrigação positiva, é uma obrigação de dar coisa certa e uma obrigação de dar coisa certa divisível, ok? Um outro exemplo, tenho que fazer uma pintura na casa de uma determinada pessoa. Eu tenho lá, então, a obrigação de fazer a pintura e, além de fazer a pintura, eu vou fornecer todo o material para essa pessoa. A pessoa vai comprar de mim o material para pintar. Então, eu vou, além de fazer o meu trabalho de pintar, eu vou fornecer também as tintas. Então, aqui eu tenho uma obrigação de dar coisa certa, que é o que? As tintas que a pessoa escolheu para que eu pintasse, que ela comprou de mim, e uma obrigação de fazer, não personalíssimo, que aqui no caso o meu contrato não é personalíssimo, ou seja, eu tenho uma obrigação, tenho 2 obrigações no mesmo negócio, ok? Vamos imaginar que essa obrigação de fazer, eu seja um grande pintor, eu seja uma pessoa muito especializada naquilo, eu teria uma obrigação de fazer personalíssimo, ok? Então é importante a gente ter essas classificações em mente. Imagine que nesse mesmo exemplo, eu tenho eu e meu sócio para pintar a casa.
nós fazemos um contrato onde nós somos solidários. Eu vou ter uma obrigação de fazer personalíssima, porque nós dois podemos ser, não personalíssima, perdão, e o credor poderá exigir tanto de mim quanto do meu sócio, ok? Que é uma obrigação solidária passiva. Beleza? Então, importante a gente ter isso em mente, porque na hora da prova eu vou perguntar. Vou dar um exemplo lá, fulano vendeu um carro para ciclano, assim, se comprometeu com isso. Quais são as obrigações que os senhores identificam aqui? Eu vou para as alternativas. Obrigação de dar, coisa certa, obrigação de dar coisa incerta, obrigação de fazer e dar, uma obrigação de não fazer também, enfim, eu vou trazer essas informações para os senhores. Tá claro isso? Muito bem. Trazendo mais algumas classificações para a gente encerrar, nós temos as obrigações de meio, resultado e garantia. Obrigação de meio. Obrigação de meio é aquela que não garante o resultado. Normalmente é uma obrigação contratada por profissionais, por profissionais liberais. Por exemplo, advogado. Nós somos advogados, nós temos a nossa função de prestar uma assessoria jurídica. Eu posso garantir para o meu cliente que me contrata, então a pessoa foi lá, cometeu um crime, cometeu um delito e me contrata, olha, o senhor vai me defender lá, eu cometi lá um estelionato, cometi um homicídio, um roubo, um furto, enfim, o senhor vai me defender e eu quero ser absolvido. Que bom que o senhor quer ser absolvido, não é? Eu também acho que o senhor deveria ser absolvido, mas isso quer dizer que o senhor será absolvido? Não necessariamente. Por quê? Porque o juiz é que vai julgar o caso. Mas no trabalho, eu deveria empenhar todos os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas técnicas, para que o meu cliente seja absolvido. Então eu tenho que agir com presteza. Não é porque eu não posso garantir o resultado que eu vou fazer relaxadamente. Então é uma obrigação de meio. O médico, você chega lá no consultório médico com uma dor, né, com um problema de saúde, e você fala, eu estou com uma dor aqui na minha barriga, quero um remédio, quero um tratamento, o médico vai lá, faz os exames e vai diagnosticar que você tem uma doença grave. Ele vai falar, olha, você vai tratar com esse antibiótico, com esse medicamento tal, só que eu não posso te garantir que você vai ser curado, doutor. O médico pode dar garantia de cura? Não. Então, essa garantia você não vai ter. Por quê? Porque o médico é um profissional de meio. Ok? E o profissional de resultado? Ou obrigação de resultado? Que é ao contrário da obrigação de meio. É aquela obrigação que garante o resultado. Então, se eu contratar uma pessoa para fazer um bolo para mim, eu quero um bolo de chocolate com 5 quilos, sendo trufado, com 10 morangos em cima, com cobertura de glacê, de chantilly, blá, 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 blá. Ao final do resultado, eu posso receber um bolo de abacaxi, de morango, de kiwi, de manga? Não. Eu pedi um bolo de chocolate. Então, a pessoa que vai, a confeiteira que vai fazer o bolo, ela tem que garantir a entrega desse resultado. Comprei lá um determinado produto. Olha, eu quero um telefone celular da marca Motorola, assim. Beleza. Ele pode me entregar um Samsung? Não. Ele vai me entregar um Motorola que eu pedi para ele. Então, a obrigação de dar dele é uma obrigação de resultado. Ok? A obrigação de fazer, então, normalmente, ela pode ser, normalmente está mais ligada à obrigação de fazer isso, de meio ou de resultado. Há que se tomar cuidado que isso pode comportar uma exceção. Por exemplo, se você me chama, eu sou advogado, acabei de dizer que a minha função, a principal função é obrigação de meio, não é isso? Posso garantir o resultado para o meu cliente? Posso dizer que o meu cliente vai ser absolvido, que o meu cliente vai ser beneficiado naquela demanda que eu patrocino para ele? Não, eu tenho probabilidades. Então, quando uma pessoa me contrata, eu tenho que analisar a probabilidade das chances que ela tem de ganhar ou de perder. E aí eu tenho que ser muito honesto. Olha, se eu achar que ela tem menos chances de ganhar, eu tenho que chegar para a pessoa e falar, senhora me desculpe, senhor me desculpe, mas olha, vocês estão aqui com um direito muito frágil e essa sua pretensão não será agasalhada pelo Poder Judiciário. Muito bem.
Nesse momento, eu estou sendo honesto. Agora, se a pessoa me procura e fala assim, doutor, eu quero que o senhor me dê, o senhor preste assessoria jurídica para mim, me dando um parecer sobre um assunto, escrito, só uma consulta por escrito. Olha, eu gostaria de saber quais são as características de um usucapião. Queria que o senhor me explicasse como que funciona, quais são os passos da ação de usucapião, e eu gostaria que o senhor colocasse isso no papel. Muito bem. Ele está pedindo para eu fazer um usucapião para ele? Não. Ele está pedindo para eu trazer informações gerais, específicas sobre o usucapião. Esta obrigação que eu tenho para com ele é uma obrigação de meio ou de resultado? Por óbvio que essa é uma obrigação de resultado. Então, assim que eu entregar a ele o parecer, está aqui o seu parecer, eu encerrei com ele. Não importa se aquele parecer esteja em desacordo com o que o outro colega advogado que ele consultar vai falar, até porque o direito é uma ciência humana e as interpretações podem ser diversas. Mas eu entreguei o que ele queria, um parecer. Outro exemplo, ele chega lá, eu quero que o senhor faça um contrato de união estável para mim com a minha esposa. Então, estou aqui vivendo um companheirismo e nós queremos regularizar isso. E aí ele chega lá e fala, o senhor faz esse contrato? Faço. Então, essa é uma obrigação de meio de resultado. Uma obrigação de resultado. Ele quer um contrato, estabelecendo lá as regras, como vai ser a convivência dele com a esposa, qual o regime de bens que ele vai adotar, se a esposa vai ter direito a patrimônios anteriores ou posteriores, se não vai ter direito a nenhum patrimônio, enfim, se ele vai ter direito, tudo isso vai ser colocado naquele documento. Então, a minha obrigação ali deixa de ser de meio e passa a ser de resultado. O médico é a mesma coisa, o cirurgião plástico, e aqui tem uma pegadinha, eu estou avisando antes para não sair, né, dizer que eu não falei. Eu contrato uma cirurgia plástica estética, quero melhorar minha lataria aqui, não está muito bom, quero diminuir meu nariz, a mulherada aí quer aumentar, né, alguma parte do seu organismo, né, vamos dizer assim. Muito bem, você contratou o médico, então você foi lá, o médico te avaliou, te analisou, olha, doutor, eu quero agora diminuir meu nariz, eu quero ficar com o narizinho bonitinho, quero, né, diferente do que eu tenho. Aí ele te mostra fotos, ele faz tem aqueles programas de computador que ele faz como seria depois da cirurgia, você fala, eu quero isso aqui. Essa obrigação do médico é de meio de resultado. Essa obrigação é de resultado. Porque a cirurgia plástica estética, ela é resultado. Agora, você infelizmente sofreu um acidente, se arrebentou todo, o médico vai fazer a cirurgia plástica em você, só que aquela cirurgia tem caráter reparador. Ou seja, o médico ele está comprometido com o resultado de você voltar a ser bonito, bonita? Não. O médico ele estará fazendo uma cirurgia para reparar uma irregularidade causada por um acidente, por um problema de saúde. Então, esta cirurgia plástica não será uma cirurgia de resultado, e sim uma cirurgia de meio, porque o médico não estará comprometido. Ah, doutor, mas olha, o senhor me operou, mas eu fiquei com o nariz torto do mesmo jeito. Bom, desculpa, meu querido, minha querida, mas a sua cirurgia era reparar, o que eu pude fazer foi isso, eu não estou aqui para fazer milagre, né? E tem gente que mesmo que vá na cirurgia plástica, que só um adendo que você ri um pouco, o cara pode ir até para pedir um resultado, ele vai ter que nascer de novo, porque nessa vida nem o Dr. Ray vai conseguir fazer por ele alguma coisa. Então é melhor que ele se mate, que ele morra, que ele nasça de novo, um pouco melhor, com uma aparência melhor. Beleza? Brincamos um pouco e assim encerramos aqui o nosso segundo momento de classificação das obrigações. Quero que você estude isso, dê uma lida na doutrina, dê uma lida no código e qualquer dúvida estaremos à disposição. Um abraço e até mais.